E aí, galerinha, beleza? Vou apresentar a vocês um seminário de Salário, Preço e Lucro, obra de Karl Marx, que foi escrita em 1865 e publicado muitos anos depois da sua morte, que foi publicado por sua filha. Esse seminário vai ser apresentado por eu, Sávio Monteiro, e essa obra foi uma contra-argumentação que Marx fez para John Weston em 65, que estava tendo um Conselho Geral dos Trabalhadores na Inglaterra, e eles estavam se organizando para realizar uma greve. John Weston fala que aumento de salários não seria benéfico para os trabalhadores, porque isso iria levar à inflação. Então Marx, através dessa discussão, ele traz várias premissas econômicas, várias discussões, argumentos, e a gente vai ler, estudar esses argumentos e entender alguns conceitos da sua obra. O que vamos discutir hoje? Nós vamos discutir salários e preços, valor, força de trabalho, lucro e mais-valia. Tá bem? Algumas considerações antes de nós começarmos. As discussões de Marx são sobre macroeconomia, então todos esses conceitos que nós vamos estudar hoje são sobre situações em que existe um mercado, existe produção em massa, existem vários capitalistas e vários operários. Então, se nós formos usar as alegorias de liberal que fala uma família que tem um pão, blá 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 blá, isso não se aplica às teorias de Marx, porque nós estamos estudando macroeconomia, onde existem várias pessoas e vários recursos. Eu sou um pequeno e humilde estudante, então posso estar errado em várias coisas, posso estar espalhando desinformação aqui. O objetivo desse vídeo aqui é estudar com vocês esse texto de Marx e aprender e talvez ensinar alguma coisa para vocês. E se vocês gostaram ou não, ou se vocês discordam ou não, qualquer coisa, falem aí nos comentários, participem, porque o objetivo desse vídeo aqui é aprender, sabe? As teorias de Marx, de macroeconomia, consideram que existe a lei da oferta e demanda, onde a lei da oferta e demanda não é presente em mercados que são presentes, existe uma forte presença de monopólio e oligopólio. Certo? Então é necessário que a gente considere que essa economia possui várias pessoas, vários capitalistas. É um mercado de capital, de fluxo de capital variante. É importante que vocês leiam o livro, porque eu posso estar falando bastante besteira. E é importante que a gente estude e não se atente apenas ao que eu fale aqui. E várias discussões do livro serão ignoradas para focar em conceitos chaves. São 14 capítulos, mas eu só vou falar de 4 conceitos aqui nessa videoaula, que foram os que eu considerei mais importante. E também vai ter bastante leitura aqui nessa videoaula. Pode ser um pouco chato ficar lendo as coisas, mas eu achei importante e não sei se existe outra forma de eu estudar aqui com vocês. Caso vocês saibam, me avisem. E espero que não seja chato, espero que a gente aprenda alguma coisa aqui. E é isso, vamos lá. O Weston ele argumenta o seguinte. Weston ele argumenta que o volume da produção nacional é algo fixo, uma quantidade de grandeza constante, como diria os matemáticos, e que o montante de salários reais, isto é, dos salários medidos pelo volume de mercadorias que permite adquirir, é também uma soma fixa, uma grandeza constante. Então, para Weston, se nós somarmos todos os salários e toda a riqueza do capitalista, nós teremos toda a riqueza de uma sociedade, um mercado, que seria o PIB. Só que a gente vai discutir isso ainda. Mas o Weston acredita que o aumento dos salários levaria à inflação, aumento dos preços das mercadorias. E essa preocupação não era só da época dele, como também é nos nossos tempos de hoje. É altamente relevante a gente discutir sobre isso. Eu trouxe para vocês um vídeo desse ano, 2024, da CNN, preocupada com a situação da economia aqui no Brasil. Vamos ver o que eles estão falando. E aí o terceiro ponto que para mim foi muito destacado, ou chamou muito a atenção, é como o Banco Central vê o mercado de trabalho. Ele destacou um parágrafo grande, o 11, sobre isso. Diz que o mercado de trabalho está mostrando um movimento ali que começa a acender uma luz amarela. Vou explicar por quê. Pode ser de excesso de aquecimento, exatamente. Entre aspas. A gente está com emprego talvez demasiadamente forte. E eu explico por quê. Em janeiro de 2024, a taxa de desemprego estava em 7,6%.
Se a gente compara com abril de 2021, que é o pico recente, o desemprego estava quase em 15%. Então, houve uma queda basicamente pela metade do desemprego. Esta é uma ótima notícia quando a gente está olhando do ponto de vista do trabalhador. Ele precisa de uma vaga, precisa de uma ocupação e de renda. Só que isso pode gerar um impacto negativo na economia, especialmente quando a gente olha aqui, ó, em janeiro de 2014, foi quando o Brasil teve, na série histórica, o menor desemprego por este recorte da PNAD. Era 6,5%, a gente está em 7,6%. Está bem pertinho do menor desemprego recente da história. Quando o desemprego cai tanto assim, o Banco Central alerta que os salários começam a subir. Começa a faltar trabalhador no mercado e as empresas começam a pagar mais. Isso pode gerar inflação. Isso já está começando a aparecer, segundo o Banco Central. Na próxima tela a gente tem alguns números sobre a renda, Yuri. E aí olha que interessante, em janeiro a renda média das pessoas que tinham uma ocupação estava em 3.078. Tá, eu acho que vocês entenderam, né, o que ele quis dizer. Ele está preocupado que o aumento de salários pode levar à inflação. Então vamos discutir sobre isso. A argumentação de Weston, e também desses caras da CNN, reduz-se ao seguinte: se a classe operária obriga a classe capitalista a pagar-lhe, sob a forma de salário em dinheiro, 5 shillings em vez de 4, o capitalista devolve-lhe, sob a forma de mercadorias, o valor de 4 shillings em vez de valor de 5. Então a classe operária teria que pagar 5 shillings pelo que antes da alta de salários custava apenas 4. E por que ocorre isso? Então, para Weston, se nós dobrarmos nossos salários, o preço de tudo dobraria também, porque a riqueza é delimitada e distribuída para as pessoas desta maneira, de forma fixa. Então, por que o capitalista só entrega o valor de 4 shillings por 5? Porque o montante de salários é fixo. Mas por que fixo precisamente o valor de 4 shillings em mercadorias? Por que não em 3, em 2 ou outra qualquer quantia? Se o limite do montante de salário estava fixado por uma lei econômica, independente tanto da vontade do capitalista como da do operário, a primeira coisa que deveria ter feito o cidadão Weston era expor e demonstrar essa lei. Deveria provar, além disso, que a soma de salários efetivamente pagos em cada momento dado corresponde sempre, exatamente, à soma necessária de salários e nunca se desvia dela. Em compensação, se o limite dado da ação de salários depende da simples vontade do capitalista ou das proporções da sua avareza, trata-se de um limite arbitrário que nada tem sido necessário. Tanto pode ser modificado pela vontade do capitalista, como também se pode variar contra a sua vontade. Então, a taxa de lucro que o Weston fala que o capitalista deve manter sobre suas mercadorias é algo arbitrário ou é algo fixo? Porque o Marx questiona por que a taxa de lucro é aquele valor, por que não pode variar para maior ou para menor? E Marx aumenta se expande na sua argumentação. Ele fala sobre o Weston. Weston não deveria dizer que o volume de salários é uma grandeza constante, mas sim que, embora não possa nem deva aumentar o salário, pode e deve baixar todas as vezes que o capitalista sinta a vontade de diminuí-lo. Se o capitalista quer vos alimentar com batatas em vez de carne, ou com aveia em vez de trigo, deveis acatar a sua vontade como a lei da economia política e vos submeter a ela. Se no país, por exemplo, nos Estados Unidos, as taxas de salário são mais altas do que em outro, por exemplo, a Inglaterra, deveis explicar esta diferença no nível dos salários como uma diferença entre a vontade do capitalista norte-americano e a do capitalista inglês. Método este, que sem dúvida, simplificaria imenso, já não apenas os estudos dos fenômenos econômicos, como também o de todos os demais fenômenos. Então, eu acho que vocês entenderam, né, que Marx critica de Weston. E ele também questiona por que em alguns lugares os salários são maiores que outros. Tá, vou ler isso aqui também. Pois bem, a sua primeira asserção é manifestamente falsa. Podeis ver que o valor e o volume da produção aumentam de ano para ano, que as forças produtivas de trabalho nacional crescem e que a quantidade de dinheiro necessária para pôr em circulação esta crescente produção varia sem cessar. O que nós podemos tomar que é o crescimento da população e também o crescimento do PIB. Naquela época não existia muito conhecimento sobre o PIB, mas hoje nós discutimos sobre o PIB enquanto sociedade todo ano e já existe um cálculo sobre isso, que é a quantidade de produto que é circulado dentro de uma economia. E que varia, né? Que sempre está aumentando ou diminuindo. O que é exato no fim de cada ano e para diferentes anos comparados entre si. Também o é com respeito a cada dia médio do ano. O volume ou grandeza da produção nacional varia continuamente. Não é uma grandeza constante, mas variável, e assim tem que ser, mesmo sem levar em conta as flutuações da população, devido às contínuas mudanças que se operam na acumulação de capital e nas forças produtivas de trabalho.
É inteiramente certo que se hoje houvesse um aumento da taxa geral de salários, este aumento por si só, quaisquer que fossem os seus resultados ulteriores, não alteraria imediatamente o volume da produção. Em primeiro lugar, teria que brotar do estado de coisas existente. E se a produção nacional de elevação dos salários era variável e não fixa, ela continuaria a sê-lo também depois da alta. Então, se o trabalhador, vamos dizer que ele quer uma moto, e ele quer o salário aumente para o dobro, para que ele consiga comprar 2 motos, teria que existir 2 motos. E nessa economia não é produzida várias motos, as motos não são produzidas. E é isso. E eu acho que eu falei o que eu queria falar, não sei. Então existe a contradição, né, sobre os salários e preços. Ante esta heresia antiquada e desacreditada, eu poderia invocar a observação prática, como por exemplo daqui nesse texto, vocês podem pausar, que mas eu vou ler para vocês. Poderia dizer-vos que os operários fabris, os mineiros, construtores navais e outros trabalhadores ingleses, cujo trabalho é relativamente bem pago, vencem a todas as demais nações pela barateza de seus produtos. Enquanto, por exemplo, o trabalhador agrícola inglês, cujo trabalho é relativamente mal pago, é batido por quase todos os outros demais países, em consequência da carestia de seus produtos. Então nós podemos ver que existem vários exemplos de economias que pessoas são bem remuneradas em um setor da economia, e esse produto desse setor da economia que elas produzem possuem preços muito baixos, competitivos, enquanto existem setores da economia que as pessoas são mal remuneradas e os preços são muito caros dessas mercadorias que elas produzem, porque é um senso comum da modernidade e da pós-modernidade também que o salário está incluso no custo de produção, mas nós vemos que isso não é necessariamente verdade, e aqui nós temos exemplos, né, dos trabalhadores ingleses, os mineiros, operários fabris, construtores navais, também tem os agrícolas, que trouxe também um exemplo moderno. Foi muito difícil conseguir esse exemplo, porque a economia é uma parada muito complexa, muito difícil de pesquisar, e eu estudo psicologia, não é minha área, mas eu trouxe esse exemplo aqui, que é relativo a 2013, último ano em análise. O preço de exportação do café da Colômbia ao mundo foi de $3,50 por quilo, enquanto o Brasil foi de $2,70 por quilo em média. Esse estudo foi de Arevalo et al., realizado em 2016 na Universidade Federal de Lavras do Brasil. E naquela época o salário mínimo no Brasil era de R$880 e o da Colômbia era de quase R$1. Claro, o salário mínimo não diz completamente a complexidade e a dinâmica da economia daquela região. Porém, eu acho importante a gente considerar o que é que dá para comprar com R$1 naquela época, em 2016. Qual era o poder de compra? Se o poder de compra do trabalhador colombiano era alto para produzir uma mercadoria também cara. E nós também podemos ver que o preço pago ao produtor de café no Brasil, Colômbia e Peru, variava. E aqui nós podemos ver que o preço pago ao produtor de café colombiano era o mais alto por tonelada do que comparado, por exemplo, ao brasileiro, que possuía um maior poder de compra em 2016. Então, uma vez refutada a premissa de Weston, como é que a economia reagiria ao aumento de salários, já que o salário não está necessariamente implicado no custo de produção? Aí eu trouxe um texto gigantesco aqui para vocês. Vou até remover aqui meu webcam, para que a gente consiga ler. Vamos lá. É inteiramente certo que a classe operária, considerada em conjunto, gasta e será forçosamente obrigada a gastar a sua receita em artigos de primeira necessidade. Uma alta geral na taxa de salários provocaria, portanto, um aumento da procura de artigos de primeira necessidade e, consequentemente, um aumento de seus preços no mercado, uma maior demanda. Os capitalistas que produzem esses artigos de primeira necessidade compensariam o aumento de salários por meio da alta dos preços das mercadorias. Mas que sucederia com os demais capitalistas que não produzem artigos de primeira necessidade? E poder estar certo que o seu número não é pequeno, se levar em conta que 2/3 partes da produção nacional são consumidas por 1/5 da população. Um deputado da Câmara dos Comuns declarou recentemente que tais consumidores constituem apenas a 7ª parte da nação. Então, nós podemos ver aqui que naquela época os capitalistas tinham um poder de compra considerável e gastavam muito, e representavam também grande parte do mercado consumidor, apesar deles serem poucas pessoas, né?
Podereis imaginar que enorme parcela da produção nacional se destina a objetos de luxo, ou a ser trocada por objetos de luxo, e que imensa quantidade de artigos de primeira necessidade se desperdiça em criadagem, cavalos, gatos, etc. Esbanjamento esse que, como nos ensina a experiência, diminui cada vez mais, com a elevação dos preços dos artigos de primeira necessidade. Pois bem, qual seria a situação desses capitalistas que não produzem artigos de primeira necessidade? Não poderiam compensar a queda na taxa de lucro, após uma alta geral de salários, elevando os preços de suas mercadorias, visto que a procura destas não teria aumentado. A sua renda diminuiria, e com esta renda diminuída, teriam de pagar mais pela mesma quantidade de artigos de primeira necessidade, que subiriam de preço. Mas a coisa não pararia aí. Diminuída a sua renda, menos teriam para gastar em artigos de luxo, como que também se reduziria a procura recíproca de suas respectivas mercadorias, e como consequência desta diminuição da procura, cairiam os preços das suas mercadorias. Portanto, nestes ramos da indústria, a taxa de lucros cairia, não só em proporção simplesmente ao aumento geral da taxa de salários, como também essa queda seria proporcional à ação conjunta da alta geral de salários, do aumento de preços dos artigos de primeira necessidade e da baixa de preços dos artigos de luxo. Tá, foi muito texto. Bora ligar o webcam. O que é que nós podemos aprender aqui? Nós podemos ver aqui que os capitalistas também consomem. Isso é uma coisa que eu não sabia antes de ler esse texto. E que eles querem dinheiro, sabe? Então o capital, ele é remanejado em uma economia dos setores menos lucrativos para os mais lucrativos, através da dinâmica da oferta e demanda. Então, vamos dizer que no Brasil, que não tem, claro, é necessário considerar que essa economia não possui monopólio ou oligopólio para que a lei da oferta e demanda possa funcionar de forma plena. Então, se as pessoas no Brasil começassem a ganhar maior salário, elas começariam a gastar mais no que elas necessitam, que seriam artigos de primeira necessidade, comida, água, celular, entre outras coisas. Então, haveria uma grande demanda pela busca dessa produção, e seria muito lucrativo para o capital remanejar-se para esse setor que é tão lucrativo e tão demandado. Então a produção desse setor iria aumentar e a inflação que existia seria apenas temporária. Então é importante entender que a inflação nesse contexto ela funciona como uma dinâmica de poder de compra. O poder de compra que era da classe capitalista para gastar em objetos de luxo, a produção de uma sociedade que era destinada a objetos de luxo, se remanejaria, se distribuiria para setores que estariam em maior demanda. Não sei se fez sentido, mas o que nós podemos ver aqui é que existe uma dinâmica de poder de compra. Então, o que é que representa o aumento de salários? Eu trouxe a citação aqui do texto que eu achei muito boa, vamos lá. O cidadão Weston ilustrou a sua teoria dizendo-nos que se uma terrina contém determinada quantidade de sopa destinada a determinado número de pessoas, a quantidade de sopa não aumentará se aumentar o tamanho das colheres. Seja-me permitido considerar esse exemplo pouco substancioso. Ele me faz lembrar um pouco aquele apólogo de que se valeu Menênio Agripa. Quando a plebe romana entrou em luta contra os patrícios, o patrício Agripa disse-lhes que a pança patrícia é que alimentava os membros plebeus do organismo político. Mas Agripa não conseguiu demonstrar como se alimenta os membros de um homem quando se enche a barriga de outro. O cidadão Weston, por sua vez, se esquece de que a terrina da qual comem os operários contém todo o produto do trabalho nacional. E o que os impede de tirar dela uma ração maior dessa terrina não é nem o tamanho reduzido dela e nem a escassez de seu conteúdo, mas unicamente a pequena dimensão de suas colheres. Eu espero que isso tenha feito algum sentido para vocês, que o que determina o poder de compra da classe trabalhadora são as dinâmicas de poderes que existem dentro dessa economia. E que a economia é fortemente influenciada pelo fator social e humano. Então, nós vimos aqui o que representaria um aumento de salários. Seria uma remanejamento da dinâmica de poder. Nós entendemos também que uma economia está sempre variando, sempre distribuindo sua força produtiva. Acho que é isso. Tá bem? Vamos lá. Então, nós vamos discutir aqui valor agora. Primeira coisa no valor.
Existe o problema da referência, por exemplo, numa questão da oferta e demanda. Então, quando Marx aborda o problema que o cidadão Weston ou qualquer outra pessoa enfrenta quando diz que os salários estão muito altos ou muito baixos, o problema com esse tipo de afirmação, argumenta Marx, é de referência. Como podemos dizer que os salários são demasiado altos ou baixos, se não nos referirmos a um padrão pelo qual medir as suas magnitudes? Então, como assim é muito alto? Alto comparado ao quê? E como assim muito baixo? Então, o que seria o ideal? O que é o médio? Qual o valor real? O que determina o valor real de uma mercadoria, seja ela o trabalho ou um produto? Marx argumenta que as leis do mercado de trabalho não ditam nada além das flutuações temporárias do preço do mercado. Então, o que é o valor? Sabe? Porque a gente sempre fala quanto custa uma água, e a gente fala que o valor de uma água, no senso comum, né, é o quanto é demandado, o quanto as pessoas precisam dela e o quanto tem dela no mercado. Mas quando a oferta e a demanda estão nivelados, qual que é o valor da água? E esta teoria do valor não é desenvolvida por Marx, mas ele toma como referência Adam Smith e David Ricardo. O que Marx realiza é apenas explicar esta lei econômica. Texto. Quando consideramos o valor de troca de qualquer mercadoria, diz Marx, temos que compreender o fato de que uma certa quantidade de uma mercadoria, por exemplo, um quarto de trigo, pode ser trocado por diferentes quantidades de outras mercadorias, por exemplo, algodão ou ferro. E para dar sentido a esse fato, Marx pede-nos que pensemos sobre o que determina as variações nas quantidades que são trocadas. Então, o que é que faz que 2 kg de feijão possa ser trocado por 1 kg de arroz? Por quê 2 kg de feijão? Por que não é 3 ou 1? A resposta a essa questão, argumenta Marx, é a quantidade de trabalho que está incorporado em cada mercadoria. O trabalho social realizado, fixo ou cristalizado, que é medido pelo tempo. Quanto maior for o tempo de produção de uma mercadoria, maior será o seu valor. Quanto menor o tempo, menor seu valor. Então, é necessário a medida. E eu gostei desse ponto aqui, para esclarecer, que eu vou ler aqui para vocês, que é: para esclarecer esse ponto, recorrerei a um exemplo geométrico muito simples. Quando comparamos a área de vários triângulos, das mais diversas formas e grandezas, ou quando comparamos triângulos com retângulos, ou com qualquer outra figura retilínea, qual o processo que empregamos? Reduzimos a área do triângulo qualquer a uma expressão completamente distinta de sua forma visível, que é a metade do produto de sua base para sua altura. E aí, com isso, com o triângulo, a gente pode medir várias outras coisas. Então, um quadrado possui dentro dele 2 triângulos, sabe? E outras figuras geométricas possuem vários triângulos, e a gente consegue medir o que aquela figura geométrica representa no valor de triângulos. Nós medimos as coisas utilizando a base. Cadê? Metade do produto da base pela altura. Então, que medida é essa que é comum a todas as mercadorias? Deixa eu fechar o zap. Que medida é essa que é comum a todas as mercadorias? O que é que todas as mercadorias têm em comum que a gente consegue usar para medir? Trabalho social realizado. Tempo. Os trabalhos demandam tempo. Meu Deus, contexto. Além disso, quando consideramos o que determina o valor de troca de qualquer mercadoria, devemos também ter em conta a quantidade de trabalho que está incorporado nas matérias-primas, ferramentas e outros meios de produção. Porque essa garrafa não tem apenas o que é necessário para fazer essa garrafa, também tem o valor que é cristalizado nas ferramentas para produzir essa garrafa, as máquinas, as ferramentas e também a força de trabalho, que a gente vai entrar nisso. O tempo de trabalho socialmente necessário que determina o valor de troca ou qualquer mercadoria deve ser, em média, o tempo de trabalho socialmente necessário. Desta forma, levamos em conta as diferenças não apenas nas condições naturais de produção, tais como a fertilidade do solo, das minas, assim por diante, mas também as diferenças na intensidade do trabalho, na qualificação dos trabalhadores, na extensão da divisão do trabalho, a tecnologia empregada, o grau de mecanização da produção, a facilidade de comunicação e transporte e assim por diante. Então, o valor de um trabalho, de uma mercadoria que tem o trabalho, tem vários outros trabalhos também, que a gente deve levar em conta. Deixa eu ver se eu leio isso aqui, que eu tô ficando cansado, minha voz tá... Trabalho social incorporado. E nós fazemos isso de forma homogênea, utilizando dinheiro como meio de expressão do valor de troca de cada mercadoria.
para que possamos comparar facilmente os valores de troca de diferentes mercadorias. Então nós utilizamos o dinheiro para expressar os valores de cada isso, assim como nós utilizamos o triângulo para medir as figuras geométricas. Dado que os bens e serviços são trocados por dinheiro no mercado, temos de distinguir entre o preço natural da mercadoria e o seu preço de mercado. Se a oferta da mercadoria for igual à procura dela, o seu preço no mercado será igual ao seu preço natural. Então existe uma diferença entre valor e preço, pois a gente está falando de valor quando a oferta e a demanda estão nivelados, e quando as pessoas estão querendo muito aquela mercadoria que está acima da sua oferta, o valor dela tende a aumentar, de acordo com a lei econômica da oferta e demanda. Então, também é importante nós considerarmos, deixa eu ver se tem aqui nesse slide, acho que vai ter, mas eu vou discutir se não tiver, que é o seguinte: até agora o preço de uma mercadoria no mercado coincide com seu valor. Por outra parte, as oscilações dos preços do mercado, que umas vezes excedem o valor ou preço natural e outras vezes ficam abaixo dele, depende das flutuações da oferta e da procura. Os preços do mercado se desviam constantemente dos valores, mas, como diz Alan Smith, o preço natural é o preço central em torno do qual gravitam constantemente os preços das mercadorias. Então, existe uma tendência no mercado para que as mercadorias sempre retornem ao seu preço natural, que elas nunca permaneçam em uma demanda alta permanente, ou numa baixa permanente de demanda, ou não, em relação a isso, a oferta. Que a tendência do mercado é sempre nivelar-se, a não ser em situações de monopólio ou oligopólio. Não posso agora esmiuçar este assunto. Basta dizer que se a oferta e a procura se equilibram, os preços das mercadorias de mercado corresponderão a seus preços naturais, isto é, a seus valores. Mas a oferta e a procura devem constantemente tender para o equilíbrio, embora só alcance compensando uma flutuação com a outra. Então, quando um trabalhador que tem uma quantidade limitada de recursos para trocar e ele tem uma grande demanda por essa garrafa d'água, vamos dizer que ele também, já que ele tem uma grande demanda por essa garrafa, ele gasta recursos com essa garrafa, e ele agora tem menos recursos para gastar com outras coisas. Então a demanda de uma mercadoria em um mercado, uma economia macroeconômica, leva isso em consideração, que uma demanda maior por uma mercadoria também pressupõe uma baixa demanda em outra mercadoria. Isso, beleza. Se em vez de considerar somente as flutuações diárias, analisardes o movimento dos preços do mercado durante um espaço de tempo bastante longo, como fez, por exemplo, o Sr. Tuck na sua História dos Preços, descobrireis que as flutuações dos preços do mercado, seus valores, suas altas e baixas, se compensam umas com as outras e se neutralizam de tal maneira que, postas à margem a influência exercida pelos monopólios e algumas outras regiões que aqui temos passa por alto, vemos que todas as espécies de mercadorias se vendem em termo médio pelos seus respectivos valores ou preços naturais. O período médio de tempo durante os quais se compensam entre si as flutuações do preço do mercado diferem segundo as distintas espécies de mercadorias, porque numas é mais fácil que em outras adaptar a oferta à procura. Então, como é que nós ganhamos dinheiro? Porque a impressão que eu tenho no senso comum é que a gente, por exemplo, meu pai é vendedor de bebida, ele compra mercadoria e vende elas mais caro. Eu pensava que era assim que ele enriquecia, mas na verdade, para Marx, o lucro é feito vendendo produto pelos seus próprios valores. Que doideira! Vamos ver isso aqui nesse texto. Se então, falando de um modo geral e abarcando períodos de tempo bastante longos, todas as espécies de mercadoria se vendem pelos respectivos valores. É absurdo supor que o lucro, não em casos isolados, mas o lucro constante normal das diversas indústrias, brota de uma majoração dos preços das mercadorias, ou do fato de que se venda por um preço que exceda consideravelmente seu valor. O absurdo dessa ideia evidencia desde que a generalizamos. O que alguém ganhasse constantemente com o vendedor, haveria de perder constantemente com o comprador. De nada serve dizer que há pessoas que compram sem vender, consumidores que não são produtores. O que estes pagassem ao produtor teriam antes de receber o dele grátis. Então, como é que uma pessoa enriquece? Se a gente sempre está vendendo mais caro e comprando mais caro também. Seria, se fosse assim, né, no senso comum. Que sempre estamos vendendo acima do valor da mercadoria.
Se uma pessoa recebe o vosso dinheiro, logo vou devolvê-lo, comprando-vos as vossas mercadorias, por este caminho nunca enriquecereis por mais caro que vendas. Esta espécie de negócio poderá reduzir uma perda, mas jamais contribuir para realizar um lucro. Portanto, para realizar explicar o caráter geral do lucro, não tereis outro remédio senão partir do teorema de que as mercadorias se vendem, em média, pelos seus verdadeiros valores, em média, e que os lucros se obtêm vendendo as mercadorias pelo seu valor. Isto é, em proporção à quantidade de trabalho nelas materializado. Se não conseguir explicar o lucro sobre esta base, de nenhum outro modo conseguirá explicá-lo. Isto parece um paradoxo e contrário à observação de todos os dias. Parece também paradoxal que a Terra gira ao redor do Sol e que a água seja formada por dois gases altamente inflamáveis. As verdades científicas serão sempre paradoxais e julgadas pela experiência de todos os dias, ao qual somente capta a aparência enganadora das coisas. Então, já que, em média, as mercadorias estão sempre tendendo ao seu valor natural, então, se eu vendo caro, eu também, eventualmente, vou vender barato ao seu valor, relativo ao seu valor natural. E eu sempre também estaria comprando mais caro, ou talvez mais barato. Como é que uma pessoa enriquece? Como é que uma produção aumenta, o PIB aumenta? Como é que uma economia engrandece? Gerando valor. Então, vou usar o exemplo do meu pai. Meu pai, ele é distribuidor de bebida. Ele vende bebida, ele compra elas barato e vai para os cantos e vende mais caro. E por que as pessoas compram dele? Porque se o pai comprasse aqui e fosse dar aqui agora, ninguém compraria, porque era só comprar com um cara aqui mais barato. Então, por que as pessoas compram com meu pai? Porque meu pai, ele realiza o trabalho que dá valor àquela mercadoria, de distribuição, de transporte, de entrega e também de propaganda. Então, meu pai, ele realiza esse trabalho, sabe? Então, tá, eu espero que a gente tenha entendido como é que uma pessoa ganha dinheiro. O que é o lucro? O lucro é simplesmente o dinheiro que a gente ganha, o valor que a gente ganha ao acrescentar trabalho a uma mercadoria, certo? O valor é criado, o valor é somado. Tá, espero que tenha feito sentido. Agora vamos falar sobre força de trabalho. O problema do valor do trabalho. Da consideração. Tá, beleza, isso aqui é interessante. Da consideração da determinação do valor de troca das mercadorias, Marx volta-se para o conceito de trabalho e pede-nos que consideremos o significado da expressão valor do trabalho. É senso comum, diz o Marx, que o trabalho é uma mercadoria como qualquer outra que é comprada e vendida, mas o bom senso está errado. Não existe valor do trabalho na citação comum da palavra. O trabalho é o processo através do qual o valor de troca é gerado. Podemos agora compreender porque é um erro tratar o trabalho como uma mercadoria e tentar descobrir o que determina seu valor. O resultado é, nas palavras de Marx, uma aplicação racional de valor. Também podemos compreender porque é que a frase valor do trabalho é tautológica, porque falar do valor do trabalho é pressupor que o valor é um conceito independente do conceito de trabalho. Então, quando a gente fala qual o valor do trabalho, deixa eu ver, qual o valor da mercadoria? Sobre essa teoria econômica de Marx, 3 horas de trabalho. E qual o valor do trabalho? A gente não vende a nossa força de trabalho? Então vamos dizer que eu vendo 3 horas de trabalho, 3 horas da minha força de trabalho. Qual o valor dessa força de trabalho? Seria 3 horas? Sabe? A gente ficaria em círculo. A gente não conseguiria encontrar o valor do trabalho porque a gente estaria só reafirmando ele. O valor do meu trabalho de 3 horas é 3 horas. Então, complicado. Aí Marx ele faz a diferenciação de força de trabalho, que é a nossa capacidade produtiva, de existência, de reprodução, que é diferente de trabalho. Força de trabalho é a capacidade e trabalho é o valor agregado, cristalizado. A gente vai ler sobre isso. Deixa eu ter a minha webcam aqui, pra gente conseguir ler. Que é, pois, o valor da força de trabalho, como de toda outra mercadoria. Este valor se determina pela quantidade de trabalho necessário para produzi-la. A força de trabalho de um homem consiste pura e simplesmente na sua individualidade viva. Para poder crescer e manter-se, um homem precisa consumir uma determinada quantidade de meios de subsistência. O homem, como a máquina, se gasta e tem que ser substituído por outro homem.
além da soma de artigos de primeira necessidade exigidos para o seu próprio sustento, ele precisa de outra quantidade dos mesmos artigos para criar determinado número de filhos, que hão de substituí-lo no mercado de trabalho e perpetuar a raça dos trabalhadores. Ademais, tem que gastar outra soma de valores no desenvolvimento de sua força de trabalho e na aquisição de uma certa habilidade. Para o nosso objetivo, basta nos considerar o trabalho médio, cujo gasto de educação e aperfeiçoamento são grandezas insignificantes. Deve-se, embargo, aproveitar a ocasião para constatar que, assim como diferem os custos de produção da força de trabalho de diferente qualidade, assim tem que diferir também os valores das forças de trabalho aplicadas nas diferentes indústrias. Por consequência, o grito pela igualdade de salários assenta um erro, é um desejo oco que jamais se realizará. É um rebento desse falso superficial radicalismo que admite as premissas e procura fugir às conclusões. Dentro do sistema salariado, o valor da força de trabalho se fixa como de outra mercadoria qualquer, e como distintas espécies de força de trabalho possuem distintos valores, ou exigem para sua produção distinta quantidade de trabalho, necessariamente tem que ter preços distintos no mercado de trabalho. Pedir uma retribuição igual, ou simplesmente uma retribuição justa, na base do sistema salariado, é o mesmo que pedir liberdade na base do sistema de escravatura. O que pudesse se considerar justo e equitativo não vem ao caso. O problema está em saber o que vai acontecer necessária inevitavelmente dentro do sistema de produção. Vou ligar minha webcam. E tá. O que é força de trabalho? Força de trabalho é a nossa capacidade reprodutiva, não só de si mesmo como ser humano, de se reproduzir, ter filhos, mas também capacidade de gerar valor, capacidade de trabalhar. Força de trabalho é a capacidade de trabalhar, de reproduzir-se, de fazer mais coisas, de extrair da natureza, transformar a natureza em homem, em coisas humanas. Tá? No momento, quero chamar a atenção para um ponto decisivo. O valor da força de trabalho se determina pela quantidade de trabalho necessário para sua conservação ou reprodução, mas o uso desta força só é limitado pela energia vital e a força física do operário. O valor diário ou semanal da força de trabalho difere completamente do funcionamento diário ou semanal desta mesma força de trabalho. São duas coisas completamente distintas, como a ração consumida por um cavalo e o tempo que este pode carregar o cavaleiro. A quantidade de trabalho que serve de limite ao valor da força de trabalho do operário não limita de modo algum a quantidade de trabalho que sua força de trabalho pode executar. Acho que ficou confuso para vocês. Então vamos lá. Força de trabalho é a nossa capacidade de trabalhar. E o valor dessa força de trabalho é o quanto de trabalho é necessário para que eu possa existir. Então, se eu faço um trabalho que requer esforço quase nenhum, é um esforço mínimo, então eu preciso de condições básicas de existência, que é água, transporte, alimentação, casa, moradia, essas coisas. E quanto custa isso? Esse é o valor da força de trabalho. E é por isso que o salário mínimo é chamado de salário mínimo, que é o mínimo necessário para dar alguém para ela continuar vivendo e trabalhando. O que é diferente do quanto ela trabalha. Sabe? O que é diferente do valor que ela agrega. Porque o que é necessário para deixar a gente vivo é diferente do que a gente faz enquanto é vivo. Certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu esqueci. Tá, a quantidade de trabalho. Cadê? Que serve de limite ao valor da força de trabalho do operário, não limita de modo algum a quantidade de trabalho que sua força de trabalho pode executar. Então o valor da força de trabalho é o quanto trabalho é necessário para deixar ele vivo. Beleza? Esse é o valor da força de trabalho. Então, se você for um trabalho mais complexo, por exemplo, você for psicólogo, que nem eu estou estudando, você vai ter que estudar bastante. Então, para você conseguir trabalhar, você vai ter que estudar, fazer muito esforço, gastar em algumas coisas. Então o valor da sua força de trabalho vai ser maior do que de outros trabalhadores. E o valor do trabalho que eu realizo pode variar também. Pode ser diferente para cada pessoa. Então, se o lucro é através do trabalho, se a gente vende as coisas pela própria valor da coisa, como é que enriquece um homem que não trabalha? Sabe? Não sei se fez sentido esse questionamento, mas a riqueza é gerada pelo trabalho. Como é que ganha um cara que não trabalha? Um cara que fica rico sem trabalhar.
Neste breve capítulo, Marx considera a origem da mais-valia. De onde isto vem? Ao responder essa questão, Marx começa por nos lembrar que o capitalista, ao comprar força de trabalho, adquire o direito de consumir ao usar essa força. Por outras palavras, ao apropriar-se da força de trabalho ou da capacidade de trabalhar através do contrato de trabalho, o capitalista ganha controle sobre o exercício desse poder. Agora, se uma pessoa leva 6 horas em média para produzir as necessidades diárias da vida, 6 horas serão a quantidade de trabalho necessário, através da qual o valor necessário é realizado com o produto necessário. Então, o valor da minha força de trabalho pode ser apenas de 6 horas de trabalho por dia. Depende. Tipo, se for necessário apenas 6 horas de trabalho para que eu continue vivo, esse é o valor da minha força de trabalho, 6 horas. Porém, se o capitalismo exigir uma jornada de trabalho de 12 horas, o trabalhador estará produzindo um valor superior ao valor das necessidades diárias da vida. Nesta situação, haverá, além das 6 horas de trabalho necessário, 6 horas de trabalho excedente, através das quais a mais-valia é realizada com o produto excedente. E porque o capitalista é proprietário da força de trabalho e do meio de produção, o capitalista toma posse de todo o produto das 12 horas de trabalho. Então, se é necessário que uma pessoa trabalhe apenas 6 horas para continuar viva e ela trabalha 10 horas, e é pago apenas 6 horas do tempo que ela trabalha, que é da sua força de trabalho, é pago apenas o necessário para ela continuar viva, então vai ter um valor excedente que vai ser criado. E esse valor excedente vai ser direcionado para o capitalista, porque já que ele compra a força de trabalho, ele ganha direito a consumir os produtos dessa força. Não sei se fez sentido, mas basicamente talvez eu falei de outra forma, caso alguém tenha alguma dúvida. Tá bem? Acho que eu continuo discutindo. Então, antes de encerrar a videoaula, porque já tratei de todos os conceitos que eu gostaria de tratar, eu trouxe 2 questionamentos. O que é a escravidão que nos faz pensar que todo trabalho que os escravos prestam não é remunerado? Horas. O escravo, ele vende toda a sua força de trabalho. Ele é total submisso ao capitalista que o compra. Então, como assim não é remunerado? Se ele ganha direito à alimentação, às vezes a uma moradia, às vezes a água, às vezes se ficar doente ele pode ser levado ao médico. E também, o que há no emprego que nos faz pensar que todo o trabalho que nós realizamos, prestamos, é remunerado? O que aqui faz pensar que, por exemplo, é pago apenas o mínimo ao escravo, mas o que ele gera é apenas mínimo ou menor que o mínimo? É pago apenas a força de trabalho dele, mas o que é que ele realiza com o seu trabalho? E nós, trabalhadores, nós somos pagos pela nossa força de trabalho, para que a gente consiga existir por um mês, né, um salário mensal. Mas qual o valor que nós atribuímos, que realizamos com o nosso trabalho? Certo? Então, eu acho que é isso. Consegui trazer todos os conceitos que eu gostaria de trazer. Espero que não tenha sido cansativo. E qualquer sugestão, me falem aí. Espero que tenha sido legal. Valeu, pessoal.